E o Literatos TV orgulhosamente recebe em seus estúdios o professor Carlos Silva da Silva, que é professor de comunicação aqui na Universidade de Blumenau, na FURB, apresentador do Batuque na Cozinha, um programa de rádio que já está completando os seus 10 anos, e também do Cidadania em Debate, né, exibido pela TV da FURB. Tudo legal, Carlos? Tudo certo, Maico. Obrigado por estar aqui, hein, cara. Eu que agradeço a sua presença. Ô, Carlos, a gente te chamou aqui para falar, né, de um assunto que é muito interessante e que tu conheces bem, que é samba. Tá? Porque o Literatos TV é o programa da literatura, mas também é o programa da música, é o programa da cultura brasileira. Vamos falar de samba? Como é que começou esse negócio de samba? Onde surgiu, quando surgiu, quais são as raízes aí desse ritmo que tanto identifica o Brasil? Bom, vamos lá. Tem alguns teóricos aí, né, que divergem com a questão do samba. E é óbvio, né? É uma manifestação cultural, ela começa... Eu costumo meio que mapear isso, o samba começando como rural. O samba rural, com os negros escravos, nas fazendas. E aí, assim, esse samba rural, ele é um samba baiano. Né? Então, os negros se reuniam, tem uma questão religiosa aí, agregado, tem uma questão de trabalho, tem uma questão social, tem uma questão de lazer também. Mas os negros cantavam para esses vários rituais, né? Ritual religioso, ritual de trabalho, ritual de lazer. Mas o samba ele vai tomar essa característica, essa cara que a gente conhece agora, a partir dos anos de 1910 no Rio de Janeiro. Então, os negros vêm principalmente da Bahia, de Salvador, mas também de Pernambuco, vêm para o Rio de Janeiro e ali nos anos de 1910 vão se organizar em vários territórios, né? Inclusive teve um território no Rio de Janeiro que foi chamado de Pequena África, porque ali se organizavam as comunidades negras e misturavam essa questão religiosa e essa questão de lazer, e o samba estava embutido nesses entremeios aí, né? Interessante, normalmente a gente tem a ideia do samba como a música da cidade, né? A música da capital, a música do morro, né? do Rio de Janeiro, mas as raízes já são anteriores, né? Começa como um movimento marginal, né? Mas tem um momento que o samba ele é aceito como elemento integrante da cultura brasileira. Quando é que acontece isso? Então, olha só, aproveitando que aqui um espaço e o Maico é o professor da literatura, conhecedor e tal, lembrando que o Mário de Andrade, ele é o cara que ele começa a pesquisar a questão, né, da cultura popular, e ele aponta o samba como este elemento da cultura popular. No Macunaíma aparece muito isso, né? Aliás, lá no Macunaíma, o Mário de Andrade ele vai identificar figuras como a Tia Ciata, que era uma negra líder da comunidade lá no Rio de Janeiro. Então, essas figuras, digamos assim, essas figuras pivotais, elas vão aparecer também na literatura. Mas o samba ele vai tomar essa característica que a gente tem hoje, a partir dos anos de 1930, quando então o presidente Getúlio Vargas, ele entende que o Brasil precisa ter uma identidade. Até então a identidade, né, que se tinha, ou que se trabalhou a possibilidade de identidade, como a do índio, né? Tanto é que nós vamos ter o Guarani destacando, né, são os nossos escritores românticos, né? Eles destacando a figura do índio, que até então se pensava como sendo esta figura que seria a identidade, ou que marcaria a identidade do povo brasileiro. Isso, a metonímia do Brasil, né, através do índio herói. E o Getúlio, ele traz o negro, né, para o centro do debate e suas manifestações. Inclusive a capoeira vem junto. Sim, né, vem todos esses elementos da cultura negra, mas o Getúlio Vargas, ele entendeu, ele compreendeu que essa manifestação negra, ela era muito forte. Por quê? Porque ela agregava elementos da cultura indígena, elementos da cultura africana e elementos da cultura europeia. Então, se você pega o que se entendeu e o que se discutiu por muito tempo
como a cultura popular, ou seria a baixa cultura, né? Que não tem de baixa cultura absolutamente nada, mas a cultura popular, ela estava com esses elementos todos agregados. E o Getúlio Vargas, politicamente, percebeu que era uma estratégia boa de ser trabalhada, e quando ele assume a presidência a partir do golpe de 1930, ele começa, inclusive, a incentivar as escolas de samba, liberando recursos do governo, né, para que se organizassem as escolas de samba, mas aí ele impôs algumas regras, né, como, por exemplo, derrubar a ideia do que o samba era coisa de... que malandragem era coisa de desocupados. Então ele passou a impor que malandragem era o trabalhador. Ele passou a defender que os negros falassem do trabalho, que o trabalho dignificava o indivíduo. Legal. Então, para que não se perdesse essa ideia, porque os negros de 1930, eles negavam o trabalho. Era uma coisa, inclusive, que aparece na capoeira. Os negros vestidos de branco, e vestir de branco significa o quê? Eu não estou no trabalho pesado. Então, foi uma estratégia que o Getúlio utilizou, e nas escolas de samba, ele quase que exigiu que se fizesse samba de exaltação, ou seja, que se falasse bem do Brasil, das várias... enfim, do que tinha os estados de bom, né? É por isso que esses sambas, enredos que nós lembramos, né, normalmente eles têm temas nacionais, né? Porque é uma tradição que pegou, né, nas escolas de samba. Pois bem, o tempo passou, né, o samba ele foi, digamos assim, absorvido, né, pelas instituições, as escolas de samba cresceram, tem essa coisa do carnaval. Mas e hoje, Carlos? Hoje como é que está esse negócio? O samba está totalmente institucionalizado, né? Ele está meio artificial, meio para inglês ver. Como é que é essa história? O samba, então, a indústria se apropria, né? E o que a indústria faz? Se apropriou do samba e tornou o samba um espetáculo. Então, e esse espetáculo, ele torna-se grandioso quando os veículos de comunicação se apropriam também, né? Que, aliás, a TV é um agente da indústria da cultura. E quando se apropria, bom, aí é a elite. Aí elitizou. Elitizou. Tanto é que as escolas de samba, elas, algumas fazem um esforço extraordinário para manter a comunidade, né? Aquilo que se chama de comunidade nas escolas de samba, porque a comunidade ela foi deixada de lado, né? Então, tudo aquilo ali é um negócio agora, né? E samba, fazer samba numa escola de samba é uma disputa de foice, assim, né? Então, é um caso à parte até. Legal. Carlos, muito obrigado. Foi muito esclarecedora aí a sua contribuição. Eu aprendi muito, tenho certeza que o pessoal aí, o público aprendeu bastante sobre samba, tá? Cara, valeu, tá? Volte sempre pro nosso programa. Opa. E esse é o Literatos TV. Valeu.